Boa noite. Boa noite. Quer ficar ou quer? Não. Então tá. Boa noite. Eu tenho. Júri de manhã. Não, só encosta a porta para mim. Com Deus. Com Deus, querido. Bom, gente, vamos começar então. Eu esqueci de ligar aqui um Instagram, mas vai ficar gravado, não tem problema. Boa noite a todos. Desculpem aí os transtornos, mas algo deu errado hoje, eu não sei o que é. Então vamos pedir a Jesus que nos abençoe a todos, nos ilumine os nossos familiares e que neste momento a gente possa então ligar corações e mentes na mensagem de Jesus, abrindo as nossas casas também para os mensageiros do alto. O tema que eu trago hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, capítulo 5, versículo 9, que é: bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. É muito interessante a gente perceber que a cada bem-aventurança Jesus faz uma promessa. Às vezes ele fala: porque possuirão a terra, porque serão chamados filhos de Deus, e por aí vai. Então, seremos chamados filhos de Deus à medida que nós formos pacíficos. E Jesus diz que a gente aprendeu antes que deveria não matar os nossos inimigos. E aquele que matasse alguém seria condenado. Mas que agora Jesus trazia um novo ensinamento. Aquele que também se encolerizasse, que perdesse a paciência, que agredisse verbalmente o seu semelhante, esse também seria condenado. Então Jesus fala que se você falar com alguém, você é louco, você merece ser condenado ao fogo do inferno. Então nós não vamos entrar no mérito da questão sobre essa ameaça aí de fogo do inferno, porque não é o mérito da noite de hoje. Mas a gente percebe que é uma condenação muito pesada, quando, na verdade, por essas máximas que nós não devemos, que devemos ser pacíficos, Jesus está simplesmente exaltando a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, e faz disso tudo uma lei. É uma lei de todo cristão, ele tem obrigação de ser doce, de ser amável, de ser paciente. Ele tem obrigação de não usar nenhuma palavra descortês com seu semelhante, né? Ele tem a obrigação de fazer isso. E então é evidente que essa condenação ao fogo do inferno para simples palavras, por que foi, então, uma condenação tão pesada, mostrando assim que é uma falta de muita gravidade? Por que uma reprovação tão severa, né? Então, o Evangelho nos diz que a reprovação aí é muito severa quando você xinga alguém, quando você fala uma palavra agressiva com alguém, que a condenação é muito severa porque toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor, à lei de caridade. E a lei de amor é que deve regular as relações entre as pessoas, mantendo entre as pessoas a concórdia, a união. E para que essa lei vigore, é preciso que a gente não seja agressivo uns com os outros. Isso é bem claro, né? Bem enfático. Como que a gente está querendo se tornar cristãos, se não temos aí a delicadeza no trato com o nosso semelhante? Isso faz parte, né? Faz parte de uma das coisas mais fáceis de fazer, que é tratar bem os outros. E essa predisposição de não irmos contra a lei de amor, essa predisposição que a gente tem de tratar todo mundo com fineza, com carinho, com afabilidade, né, com ternura. Isso é o papel do cristão e é a benevolência para com o nosso semelhante.
é fruto do amor ao próximo, né? A benevolência, a palavra significa benevolare, quer dizer, é o bem que... Ai, que susto! A Anastácia voltou aqui, eu falei, meu Deus, fui invadida. Vai com Deus. A benevolência é o amor, é o bem em direção ao próximo. Benevolare é o bem que caminha de um lado para outro. E a benevolência com o semelhante é o fruto do amor ao próximo. E produz essa doçura, né, no relacionamento das pessoas. É uma questão, então, de educação, de fineza. Mas acontece que o mundo, segundo o espírito Lázaro, neste item 6 do capítulo em análise hoje, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, o espírito Lázaro diz que o mundo está cheio de gente que tem o sorriso no lábio, nos lábios e o veneno no coração. Está cheio de pessoas que são brandas, contanto que nada as machuque, nada as contrarie. Porque existem pessoas que são muito boazinhas, muito educadas, desde que não tenha contrariedade nenhuma. Se for contrariado, olha o que o espírito Lázaro escreve. Mordem a menor contrariedade. Mordem. É engraçado, né? Então, existem pessoas que a língua é um mel perto dos outros e por trás a língua solta dardos envenenados. Isso é muito triste, né? Nós todos temos esta tendência em falar mal dos outros, em comentar o mal dos outros, em reclamar dos outros de uma forma desrespeitosa, de criticar os outros de uma forma descuidada. Então, quando a gente fica incomodado com alguém por algum motivo, a gente não é muito cristão por trás, a gente fala as mesmas coisas. Então, eu descobri uma maneira, um método muito interessante da gente não cair nessa questão da maledicência, da hipocrisia, né? Tratar bem pela frente, mal pelas costas. É o seguinte, todas as vezes que você for se referir a alguém, faça de conta que aquela pessoa está ali na sua frente, está ali presente, porque aí você vai ter cuidado para expor a situação, você vai ter cuidado, critério mais justo para fazer uma crítica, você vai ter mais educação, mais gentileza, mais afabilidade. Então, nunca imaginar que a pessoa está ausente, ela está ali, ela está vendo você, ela está te ouvindo. Porque, olha, tratar bem as pessoas com as quais nós não nos afinizamos, tratar com delicadeza, com educação, não é hipocrisia. É busca de entendimento, é busca de ser afável, é busca de um melhor comportamento. Eu não gosto de fulano, para que eu vou tratar fulano bem? Uai, erro dobrado, além de não gostar, ainda trata mal. Então você não gosta de fulano, mas guarda aquele sentimento para você e trate aquela pessoa com paciência. Olha que interessante, a paciência é uma ferramenta muito boa para quem quiser ser pacífico, para quem quiser seguir Jesus, porque a paciência é uma forma de caridade. E olha o que o Espírito escreveu aqui no item 7, um espírito amigo. Ele apenas se identificou assim, um espírito amigo. Ele fala que a caridade é uma coisa muito interessante quando você doa alguma coisa a alguém. Mas a caridade mais meritória é quando você perdoa àqueles que Deus colocou no seu caminho para ser o instrumento do seu sofrimento e colocar sua paciência à prova. Gente, olha que coisa séria. A paciência vai nos permitir perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Na nossa vida, existem pessoas que estão ali
simplesmente para nos ensinar a paciência. Pessoas difíceis, complicadas, elas estão ali colocadas por Deus. Elas nos fazem sofrer, elas nos causam sofrimentos para colocar a nossa paciência à prova. Então, tem gente na nossa vida para nos ensinar a paciência. Então, quando você fala, Deus, me dê paciência, Deus te dá uma situação onde você vai precisar de usar a paciência. Porque a paciência ele não dá, ele ensina como se adquire. Então, o Espírito que nos pede que tratemos, que perdoemos a todas aquelas pessoas que nos causam sofrimentos, porque elas estão na nossa vida com esse objetivo de testar a nossa paciência, testar a nossa tolerância, testar a nossa capacidade de compreender o outro, independente da maneira em que ele se encontra. Então, o Espírito diz, olha, eu sei que a vida é difícil, eu sei que o nosso dia se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes, mas 1000 picadinhas acabam por ferir. Mas é preciso que a gente considere que mesmo que a vida tenha 1000 picadinhas que acabam nos ferindo, existam também muitas bênçãos, muitas bênçãos. Então a gente vai aguentando uma picadinha aqui, outra picadinha ali, outra picadinha ali, e chega um momento que você explode. Então, terminando o nosso passeio aqui pelo Evangelho, pelo capítulo 9, que eu sugiro a vocês a leitura, porque vocês não podem ficar só com a insignificância das nossas reflexões para compreender o Evangelho de Jesus. É preciso que cada um busque o livro, leia e mergulhe na compreensão, para que possa tirar as próprias conclusões, né? Para que possa amadurecer as ideias, sem ficar só com a pobreza das nossas reflexões. Então, encerrando aí o nosso passeio pelo capítulo 9 do Evangelho, a gente vai falar da cólera. Um espírito ditou uma mensagem muito interessante sobre a cólera, e ele não se identificou, ele simplesmente escreveu um espírito protetor. Ele fala que a cólera, que nós ficamos com raiva quando alguém nos faz alguma coisa, porque a gente se julga mais do que a gente é. Porque a gente não quer nenhuma contrariedade, porque a gente quer que a nossa vontade seja atendida. Então você fica com raiva porque não foi bem atendido no lugar, porque você chega e você acha que você merece um atendimento VIP, um atendimento 5 estrelas. Então, se você não tem aquele atendimento, você fica com raiva, porque o outro não te deu a importância que você acha que você tem. Então, ficar com raiva nessas situações é um sintoma de orgulho, de orgulho. Então, a pessoa que fica com raiva, ela ataca tudo, ela ataca a natureza, ela ataca os objetos, ela ataca as pessoas, ela dá soco na parede, ela quebra um objeto, porque são nesses momentos que ela perde o sangue frio. E é realmente o que acontece. Quando a gente fica muito contrariado, o sangue sobe à nossa cabeça. E literalmente a pressão aumenta, o sangue esquenta e sobe. E quando ele sobe, ele para aqui no queixo. Ele para aqui no queixo exigindo retratação. No caso, morder. Por isso que o Espírito diz, pessoas que são contrariadas mordem, né? Mordem diante da menor contrariedade. E a gente achou o termo pesado, mas é porque o sangue vem e localiza aqui, na mandíbula. E essa mandíbula quer morder, emocionalmente falando, simbolicamente falando, e antigamente morder mesmo, como um animal. E esse sangue que vem aqui exigindo reparação para voltar a circular normalmente, ele precisa de descer, ele precisa de esfriar, porque enquanto ele estiver aqui na mandíbula, a gente vai querer falar coisas horríveis para o outro. Então, a solução no momento de raiva é a caminhada. Você começa a caminhar que o sangue desce, e você então vai continuar, vai conseguir
ser mais razoável na sua reação, na sua indignação. Porque se nesses momentos de raiva a gente pudesse se ver, a gente ia ficar horrorizado. Seria interessante as pessoas que querem domar a agressividade, seria interessante que elas pedissem alguém para gravar, filmar os seus ataques de raiva e depois você assiste. Você vai se perceber ali como um animal. Sem falar que a raiva, a cólera, não resolve nada, altera a saúde, compromete a vida. E a gente então vai perceber que a primeira vítima do nosso ataque de cólera somos nós mesmos. Nós mesmos. Cada ataque de cólera que a gente tem, a gente queima o fluido vital. O fluido vital é aquela quantidade de combustível que a gente trouxe para esta reencarnação para viver os 70, os 80, os 90 ou os 30 anos que a gente veio planejado para viver. Então, quando a gente tem um acesso de cólera, a gente queima esse fluido vital e corremos o risco de desencarnar antes da hora. Muitos ataques de cólera queima. Você pode diminuir anos em sua permanência aqui na Terra, porque você queima o seu fluido vital, você queima o seu combustível de vida. Então, a cólera é essa coisa horrível, né? É essa coisa horrível que faz com que nós sejamos muito próximos a animais. Então, para ilustrar o que é ser pacífico, porque ser pacífico é aquela pessoa que que promove a paz interior, mas ser pacificador é aquela pessoa que consegue promover a paz também ao seu redor. Então, Neio Lúcius escreveu nesse sensacional livro, meu antigo, Alvorada Cristã, 30 episódios, 30 historinhas, que dá para ser contado para uma criança de 5 anos que eles vão curtir. E a gente também vai tirar um aprendizado. A arma infalível. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio e colocou numa carta esse pensamento. Uma carta mal criada, rude, que ele mandou para o seu chefe da oficina onde ele trabalhava, porque ele tinha sido despedido. O pensamento foi cheio de ameaças cruéis, e quando o chefe dele leu aquelas frases ingratas, falando coisas injustas contra ele, o chefe, ele acolheu desprevenidamente, ele acolheu no próprio coração aquela rudeza, aquelas palavras, aquele lixo mental, né? E ele tornou-se furioso. Ele ficou com muita raiva, ele nem sabia por que ele estava com tanta raiva. E de imediato ele encontra um outro funcionário na oficina e vê lá um vidro de óleo, uma peça quebrada fora do lugar. Ele sai com esse funcionário da cabeça e solta sobre esse funcionário a bomba mental que ele trazia com ele depois de ter lido a carta. Então foi a vez daquele funcionário ficar neurastênico, nervosíssimo, porque aquele funcionário também abrigou a projeção maléfica no sentimento. E ele ficou ali emburrado por várias horas, guardando ali no próprio sentimento aquele pensamento de ódio, né, que começou lá naquela carta. E ele foi para casa almoçar. E chegando em casa, ele descarrega em cima da esposa toda sorte de reclamação, de exigências, de palavrões. E a mulher, então, ela asila, ela também acolhe no peito aquela vibração horrorosa e sente uma raiva inexplicável. E tomada de uma mesma raiva, ela vai à cozinha, encontra a empregada da casa, a funcionária lá do lar, e ela reclama da empregada de uma forma muito violenta, muito desrespeitosa, né? E desabafa em cima da empregada, reclamando com ela palavras indesejáveis.
e vai para o coração da moça aquele mesmo fel, aquele mesmo veneno. A moça, então, não podia descarregar nos pratos, nas xícaras que ela lavava, descarregar aquela raiva, porque se ela quebrasse alguma coisa, ela seria obrigada a ressarcir, né, a patroa. Então, ela resolve chutar um cachorro velho que estava sentado assim no canto da cozinha. E ela transfere para o cão aquele veneno imponderável. Ela transfere num pontapé. O animal sai correndo, disparado, tocado daquela energia negativa. E para livrar daquela energia negativa, olha para onde que o sangue do animal foi, para a mandíbula. Então, para livrar daquela energia negativa, ele morde a primeira pessoa que ele encontrou na rua. Era uma senhora vizinha ali. Ele morde na perna da mulher e ela fica enfurecida de ódio por aquela força maléfica que ela tinha recebido na mordida do cão. E ela grita e xinga o cachorro, e xinga quem vai ajudar, e entra na farmácia e xinga o enfermeiro que ia atender, e aquela vibração amaldiçoada toma conta deles dois, e ela então acha que o rapaz mexeu na ferida de forma que fez doer mais e esbofeteia o rapaz. O rapaz, que era prestativo, calmo, ele fica uma fera. Ele fica uma fera e começa a discutir com aquela mulher e vai embora e sai dali e chega em casa, tomado de ódio. Na casa dele, a mãezinha o esperava com o jantar. Comida pronta. Ele descarrega sobre a mãe toda a raiva. A senhora que é culpada dessa vida de pobreza, eu tô farto de ter que cuidar de tudo aqui em casa e os aborrecimentos que eu tenho no meu serviço são insuportáveis. Eu não suporto essa vida infeliz. Sai da minha frente, minha mãe, eu não quero te ver na minha frente. E vai falando um monte de palavrão, blasfêmia, ele grita com raiva, como se estivesse louco. A velhinha, longe de se agastar, ela toma as mãos do rapaz e com naturalidade ela fala: vem cá, meu filho, você está cansado e doente. Eu sei a extensão dos seus sacrifícios por mim e reconheço que você tem razão para se lamentar. No entanto, vamos ter bom ânimo, lembremo-nos de Jesus, tudo na terra passa, não nos esqueçamos do amor do Mestre por todos nós. O filho, então, ele olha para a mãe e encontra os olhos serenos. E ele reconhece que havia muito carinho materno naquele perdão que ela lhe concedia naquele momento. E todo aquele entendimento ali, ele começa a chorar e pede desculpas à mãe. Houve entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes, oraram e foram dormir em paz, agradecendo a Deus a dádiva da compreensão. A projeção destrutiva do ódio morreu dentro daquele lar humilde, dentro da força infalível e sublime do amor. Então, enquanto ele encontrou pessoas, a vibração de ódio criada na carta, enquanto encontrou pessoas, nós mesmos, desavisados, ele foi passando de um para o outro. Quando ele encontra um coração pacífico, ele morre pela força do amor. E quando você é pacífico, você é chamado filho de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Então vamos ver primeiro como é que foi a ideia de Deus que Jesus trouxe, né? Porque Jesus trouxe uma ideia de Deus, a gente tem tido a oportunidade de comentar aqui com vocês. A ideia de Deus que Jesus trouxe é profundamente revolucionária, porque ele mostra uns atributos muito interessantes de Deus. É o Pai Celestial, amoroso, atencioso, misericordioso, generoso, protetor, soberanamente justo e bom. Aquele que cuida, que ampara. Moisés fala do Senhor dos exércitos, e os judeus falam do Senhor do universo,
E Jesus fala do Senhor das estrelas, do Senhor dos corações. Então, para expressar tudo isso, Jesus chamou Deus de Abba. A-B-B-A. Abba. Essa palavra aramaica significa chamar Deus de uma forma afetuosa e íntima, como se chama o próprio pai, como uma criança chama o próprio pai, porque a palavra Abba significa paizinho, papai, pai querido, papai querido. Assim os filhos, né, principalmente as crianças, chamam seus pais. Então Jesus apresenta esse modo de linguagem como as crianças usam na intimidade doméstica. Essa linguagem calorosa, confiante, expressa obediência, entrega, enternecimento. É isso que significa essa palavra. Um modo familiar de se referir a Deus que Jesus usa, que ninguém antes ousara. Jesus inaugura esse novo modo, né? Sem aquela ideia do temor a Deus, despertado lá pelo Deuteronômio, nos mandamentos, né? Não pronunciarás em falso o nome de Javé, meu Deus, teu Deus, não pronunciarás. E Jesus fala, não, vamos falar em Deus sim. E Jesus começa a sua oração com Abba, Pai nosso que estás nos céus. Jesus exprime então essa intimidade filial, representando a sua plena conexão com Deus, a sua intimidade, né, com Deus, a sua unidade com Deus. E isso não tem paralelo em nenhuma literatura judaica. É Jesus que começa com isso. Inclusive, essa maneira de encarar Deus, esse Deus que protege, que cuida, que a gente deve se entregar, tem muito a ver com aquele outro ensinamento de Jesus, que deveríamos nos tornar quais crianças para entrarmos no reino dos céus. Então, o reconhecer Deus assim é o recomeço de uma vida nova. As pessoas aprendendo a chamar Deus com toda a confiança infantil, porque nele, quando você chama Abba, meu pai querido, você se reconhece abrigado, protegido, amado sem limites, como uma criancinha diante do seu pai. Então, Abba, pai, pai do céu, é a expressão mais bonita para nomear Deus. Eu me lembro de Uberaba uma vez, chegou um grupo de jovens, a mocidade de uma cidade de São Paulo, não lembro qual mais, e os jovens estudiosos gostavam da parte científica, da filosofia profunda, gostavam dos fenômenos, e um deles, representando o grupo, fala: Chico Xavier, nos diga o que é Deus. E Chico vira na simplicidade dele e fala: é o Pai Nosso que está no céu. E eles ficam decepcionados, porque eles queriam uma resposta profunda, né? E Chico fala: eu fiquei com Jesus, eu fico com a definição de Jesus, Pai Nosso que estás nos céus. Então a palavra Abba encerra não somente o Deus Pai, mas também o sentimento de filho, gente. E eu encerro com isso. O sentimento de filho. Quando você sabe que você é filho de Deus, esse autorreconhecimento nos conduz a Deus, porque aflora em nós a nobreza nossa, enquanto espécie humana, enquanto criatura divina. Aflora em nós a autoestima. A autoestima. Não, eu não sou ninguém, eu não valho nada, não. Eu sou filho de Deus. Eu valho muito e eu posso valer muito mais ainda. Então, essa consciência, né, de filho provoca um alimentar, né, um upgrade na autoestima, provoca você viver sempre com essa consciência da sua dignidade, E quando você tem consciência que você é filho de Deus, isso te liberta de qualquer ansiedade e de qualquer medo. Porque você é filho de Deus, porque Ele está cuidando de você, porque Ele te trouxe até aqui, com certeza vai continuar te conduzindo no caminho certo. Então, quando você tem essa consciência de filho,
você se liberta da ansiedade, do medo quanto ao futuro, né? E você também não se permite fazer coisas que te tornem indignos desta paternidade. É uma questão de você honrar o pai que tem. Então, a característica mais comum dos pais tradicionais da antiguidade era até a severidade. Era severidade, inclusive incentivada pela própria Bíblia, com castigos físicos e o temor a Deus e tudo mais. Mas na convivência de filho, Jesus exemplifica esse vínculo profundo, consolador, a poderosa inspiração que leva a gente a arrepender do que foi feito de errado e consertar o que foi feito de errado, sem precisar de castigo. Então, a parábola que Jesus contou, narrada apenas por Lucas, que mais revela esse pai, é a parábola do filho pródigo, onde aquele pai aguardava todos os dias que o filho voltasse, ele esperava que o filho voltasse, e ele estava ali pronto a doar o amor, o perdão, a acolher aquele filho, não importa o que ele tenha feito, onde que ele tenha ido, não importa as escolhas que ele fez. Importa é que aquele filho estava voltando e ele ia recebê-lo com festas. Então, este é o pai, né? É o pai que cuida, né? O pai de família que sabe do que o filho precisa e aconselha. A gente não precisa se inquietar com o futuro, né? E Jesus pede a gente que imite esse Abba. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Só assim nós nos sentiremos filhos. E nós vamos imitar pelo comportamento de amar os inimigos, de orar pelo que nos perseguem, que desse modo a gente vai ser filho do Pai que está no céu. É muito interessante essa nova concepção, né, de pessoas serem filhas de Deus. A consciência de filho gera essa repercussão íntima, como a certeza da felicidade que nos aguarda, como a segurança do dia a dia e como a coragem para os desafios existenciais. Tudo isso a gente recebe junto com a consciência de filho. Consciência de filho, a repercussão que isso traz dentro da gente, a certeza da felicidade que nos aguarda, a segurança para a caminhada de agora e a coragem para enfrentar os desafios. Então, finalizando, todos somos filhos de Deus, mas nem todos temos a consciência de filho. Porque os que desenvolveram essa consciência de filho desenvolvem quase que uma segunda natureza, um padrão de consciência pelo qual o bem não é mais uma opção, é uma necessidade. É lindo ter essa consciência de filho. Que Jesus nos abençoe hoje sempre, dispute os transtornos do horário e vamos dormir em paz. Que Jesus nos abençoe.